Então vamos lá. Hoje nós vamos revisar uma classe que faz parte do grupo de compostos orgânicos. Essa classe é a classe dos hidrocarbonetos. Mas o que vem a ser um hidrocarboneto? O hidrocarboneto é um composto orgânico e que em sua composição tem apenas carbono e hidrogênio. O próprio nome diz hidrocarboneto, só tem hidrogênio e carbono. Por isso ele é representado por CXHY. X é o número de carbonos e Y é o número de hidrogênios. Então, o gás de cozinha, a gasolina, não é? São exemplos de hidrocarbonetos. Só possui carbono e hidrogênio. Muito bem. Esse grupo de hidrocarbonetos, eles têm nomes, não é? E como dar nome a um composto orgânico? Para você dar nome a um composto orgânico, você precisa seguir uma regra oficial da IUPAC, que é a União Internacional da Química Pura e Aplicada. Essa regra diz o seguinte: você precisa de um prefixo, mais um infixo e mais o sufixo. O prefixo é a parte inicial do nome. O infixo é a parte intermediária e o sufixo é o finalzinho do nome. Mas, professor, o que tem no prefixo? O prefixo vai indicar o número de carbonos que faz parte desse hidrocarboneto. Portanto, se nesse hidrocarboneto você tiver apenas um carbono, a gente vai usar o prefixo met. 2 carbonos, et. 3, prop. 4, but. 5, pent. 6, hex. 7, hept e assim por diante. Então, o prefixo depende do número de carbonos. Agora, o intermediário, a parte intermediária do nome, vai depender do tipo de ligação. Se nesse nosso composto a gente tiver apenas ligações simples, nós vamos usar o intermediário an. Se tiver dupla, em. Se tiver tripla, in. Se tiver duas duplas, a gente vai usar di-en. E no finalzinho do nome, o sufixo, por ser um hidrocarboneto, termina com O. Hidrocarboneto termina com O. Então, no nome de um hidrocarboneto, nós vamos sempre terminar com a vogalzinha O. Exemplo. Vamos pegar aqui exemplos de hidrocarbonetos de cadeia normal. Cadeia reta, linear. Então, nós temos aqui, ó. Vamos pegar o caso de só ligações simples e depois nós vamos pegar o caso que tenha ligações duplas ou triplas. Então, vamos lá, uma cadeia saturada. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, 5 a gente usa o prefixo pente. Como só tem ligações simples, an. Como é um hidrocarboneto, pentano. Então, pentano é o nome desse composto. Agora perceba, esse composto ele pode ser representado por uma forma mais simples, né? Que é a forma de zigue-zague. Nessa forma de zigue-zague, cada vérticezinho é um carbono. Então, a gente conta aqui 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, ou você escreve o composto dessa forma, mostrando os carbonos com seus hidrogênios, ou você simplesmente faz um zigue-zague, onde cada vérticezinho desse é um carbono com seu respectivo hidrogênio. Então, por exemplo, esse primeiro carbono aqui, ele está fazendo uma ligação com esse outro carbono. Nós sabemos que o carbono faz 4 ligações, portanto, está faltando 3. A gente completa com os hidrogênios. Então, está aqui, esse primeiro carbono é um CH3, ele está aqui, embora a gente não está vendo. Ele está na sua forma oculta. Então, CH3, aqui a gente tem um CH2, 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 CH3. Ou você escreve dessa forma, ou na forma de zigue-zague, ok? A forma de zigue-zague ela é muito utilizada em provas de vestibulares e Enem, porque é uma forma mais prática de você escrever, desenhar a molécula. Então, esse é o pentano. Agora, observe. Esse composto, nós temos 1, 2, 3 carbonos. 3 é prop. Se você lembrar da nossa tabelinha anterior, 3 carbonos prop.
4 but, 2 carbonos et. Então, nós temos aqui 3 carbonos, certo? Então, vai ser prop. Nós temos uma dupla ligação. A dupla é em, hidrocarboneto, propeno. Agora, observe que nesse próximo exemplo, nós temos 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. E perceba que aqui também nós temos, nesse outro exemplo, nós também temos 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. O que diferencia é a posição da dupla. Aqui nós temos posição 1 e aqui nós temos posição 2. Portanto, são dois compostos diferentes. Esse é o pente 1-eno, esse é o pente 2-eno. Como que ficaria, então, a regrinha e o PAC quando você tem que citar a posição da dupla? Acima de 4 carbonos, a gente precisa citar a posição da dupla. Por que acima de 4? Perceba, nesse composto aqui, que nós temos 5 carbonos, a dupla está entre o carbono 1 e 2. Você começa a numerar da extremidade mais próxima da dupla ligação. Então, a gente começa a numerar da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, a dupla está entre o carbono 1 e o carbono 2. Você pega o menor número, 1. Então, fica pente 1-eno. Aqui, você começa a numerar da extremidade mais próxima. 1, 2, 3, 4, 5. Porque se você começar a numerar da direita para a esquerda, essa dupla vai receber posição 1, 2, 3. Então, a gente tem que dar preferência para o menor número possível, extremidade mais próxima da dupla. Então, a gente vai começar da esquerda para a direita. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. 5 é pente. Posição entre 2 e 3, você escolhe a menor, 2. Então, pente 2-eno. Sempre lembrando que deve-se separar por hífen letras e números. Então, aqui, pente, hífen 1, hífen eno. Separamos aqui a letra T do numeral 1 e o numeral 1 da letra E por hífen, certo? Mas, professora, por que no propeno a gente não precisou numerar e no pente 1-eno a gente já precisou numerar? Perceba, no propeno, a dupla, pelo fato de ter só 3 carbonos, a dupla ou vai estar aqui ou vai estar aqui. Em qualquer lugar que ela estiver, vai ser o mesmo composto, porque se ela estiver aqui, ela vai estar entre o carbono 1 e 2. Você pega a menor posição, 1, certo? Então, seria propeno 1, né? Ou propen 1-eno, né? Melhor dizendo. Se você colocar a dupla do lado de cá, você vai começar a contar daqui. 1, 2, pega a menor posição, 1, propen 1-eno. Ou seja, tanto faz a dupla estar aqui ou aqui, vai ser o mesmo composto. Então, quando você tem 3 carbonos, não precisa numerar. Perceba, vou usar aqui uma ilustração da caneta. Suponhamos aqui, essa tampa da caneta aqui é o carbono 1, onde está a minha mão é o carbono 2 e aqui é o carbono 3. A dupla está aqui entre o carbono 1 e 2, certo? Então, a dupla está aqui entre o carbono 1 e 2. Se essa dupla estivesse aqui, na verdade, esse composto ele só teria girado, ele só teria feito um giro de 180 graus, é o mesmo composto. E as moléculas, elas giram, elas vibram, elas mudam de lugar, certo? Então, principalmente no estado líquido e gasoso, né? No sólido tem uma certa vibração. Mas aqui o propeno, olha só, aqui está a posição entre 1 e 2, 2 e 3, certo? Se a dupla estivesse aqui, seria a posição 1. E se ela estivesse aqui, também seria a posição 1, porque é o mesmo composto. O composto só girou, fez um giro de 180 graus, certo? Então, acima de 4 carbonos, precisa numerar, indicar a posição da dupla ligação, ok? Vejamos, aqui nós temos 4 carbonos. A dupla está entre o carbono 1 e 2, então fica but 1-eno.
Aqui, 5 carbonos. A dupla está entre o carbono 2 e 3. Então, fica pente, a tripla, melhor dizendo, né? É, a tripla. Então, fica pente 2 ino. Observe aqui nós já temos duas duplas. Quando nós tivermos duas duplas, a gente vai usar a palavrinha dien. E quando a gente usa a palavrinha dien, a gente vai ter que usar uma vogal de ligação no prefixo. Então, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. 5 é pente, né? Então, penta, a gente usa a vogalzinha A, que funciona como uma vogal de ligação. Penta 1,3, porque as duplas estão na posição 1 e 3, 1,3, hífen, dieno. Observe aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 é hept. Como tem duas duplas, a gente vai usar dien. Coloca a vogalzinha de ligação, então vai ficar hepta, 2,4 dieno. Você começa a numerar da extremidade mais próxima da dupla. 1, 2, 3, 4. Portanto, a dupla estará na posição 2 e 4 dieno. E quando eu tiver uma dupla e uma tripla ligação? Você vai numerar de forma que você obtenha os menores números possíveis das posições dessas insaturações. Então, perceba, você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 é hepta, certo? Nós temos duas duplas, dien. Então, eu tenho na posição 1 e na posição 6. Então, vai ficar hepta, 1,6, dien, e na posição 3, eu tenho uma tripla ligação. A numeração aqui, ela é feita da direita para a esquerda, certo? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4. A tripla vai estar entre a posição 3 e 4. Portanto, pega a menor posição, 3. Detalhe, sempre que tiver uma dupla e uma tripla no mesmo composto, a gente segue a seguinte regra. Na nomenclatura, a gente cita primeiro a posição da dupla. Por isso que apareceu o dien primeiro, depois o in. Primeiro o en, depois o in. Então, todas as vezes que tiver uma dupla e uma tripla, na nomenclatura vem primeiro a posição da dupla ligação. E quando tiver um empate, a posição da dupla e da tripla for a mesma. Se você começar a numerar da esquerda para a direita, essa dupla vai ter posição 1. E se você começar da direita para a esquerda, essa tripla vai ter posição 1. Nesse caso, como empatou, você vai dar preferência para a dupla receber a menor posição. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Pente, 5 é pente. Na posição 1, você vai numerar então da esquerda para a direita, porque você vai dar preferência para a dupla receber o menor número possível. Então, vai ficar pente 1 em, e na posição 4, ino. Hidrocarbonetos cíclicos. Agora, quando eu tenho um ciclo, muito simples, para você dar nome, você só acrescenta a palavrinha ciclo. E não se separa mais a palavra ciclo do nome, do composto. Na regra anterior da IUPAC, separava por um hífen. Então, nesse caso aqui, 1, 2, 3. 3 é prop. Usa a palavrinha ciclo, porque é um composto fechado. Ciclopropano. Não se separa mais por um hífen, certo? Então, fica tudo junto. Ciclopropano, ok? Nesse composto aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 é hept. Quando você vai usar a palavrinha hept em compostos fechados, você tira a letra H. Nessa norma atual da IUPAC, diz para tirar a letra H. Então, vai ficar cicloheptano, sem o H. Cicloheptano. E quando tiver uma dupla ligação, a gente usa o en. Ciclopenteno. Nesse caso aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Ciclopenteno. Pente, porque são 5 carbonos, tem 5 vértices. Quando tem o hidrocarboneto cíclico, tiver
mais de uma dupla, a gente tem que citar a posição dessas duplas. Quando só tem uma, não precisa citar, certo? Mas quando tem mais de duas, a gente precisa citar. Então, vai ficar ciclopentar. Olha, são duas duplas. Essas duplas vai receber a numeração 1, 2. Você vai começar a numerar no carbono da dupla. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4. Então, ou seja, a posição vai ficar ciclopenta na posição 1, entre 1 e 2 a menor é 1, e entre a posição 3 e 4, a menor é 3. Então, vai ficar ciclopenta 1,3 dieno. Por hoje é só. Fica aqui essa nossa revisão de hidrocarbonetos de cadeia normal. Um grande abraço, fiquem com Deus e fiquem em casa.